Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica, neurociência clínica. No episódio de hoje, eu falo sobre equilíbrio e amadurecimento. Quer conhecer mais sobre projetos que eu desenvolvo, ter acesso a trechos de aula, palestra, é só acessar o meu site www.adrianofreitas.com. E se você quer ter acesso a frases para refletir, vídeos pequenos, outros conteúdos, acesse e curta nossas redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. Basta buscar neurociência.af. E se você quer participar desse podcast escrevendo para a gente com dúvidas, críticas, elogios, sugestões, basta enviar mensagem de e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E se você gosta desse podcast, quer que o projeto continue sempre trazendo novos conteúdos para você, é preciso que você nos ajude. Compartilhe este canal, compartilhe os episódios que você gosta com seus amigos, parentes, colegas de trabalho, pois é a audiência que vai garantir a continuidade do projeto. Conto com a sua ajuda. E como eu tenho feito ultimamente, eu vou aproveitar perguntas que chegaram para tratar de um assunto bastante recorrente nas mensagens que a gente recebe, que é sobre o equilíbrio, o amadurecimento. Chegaram várias perguntas que questionam como alcançar o equilíbrio, o amadurecimento emocional, como alcançar o equilíbrio, o amadurecimento do cérebro, como fazer isso, como fazer aquilo. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender de qual amadurecimento que estamos falando, né? Existe aquele amadurecimento biológico, né, que é quando o nosso cérebro fica realmente desenvolvido, quando todas as habilidades dele estão desenvolvidas. Isso é um amadurecimento neurobiológico do cérebro, que não é o mesmo que o amadurecimento do resto do corpo, né, hormonal. Então, assim, as pessoas costumam achar que ao completar 18 anos, ali na pós-adolescência, os jovens já estão maduros. Não, eles podem estar maduros do ponto de vista metabólico, do ponto de vista hormonal, mas isso não significa que eles alcançaram o amadurecimento do cérebro, do sistema nervoso central. Esse amadurecimento neurobiológico, eu já falei aqui também, ele ocorre por volta dos 34 anos, por ali. Então, até os 34 anos, a pessoa não está com todas as estruturas do cérebro amadurecidas. Principalmente as estruturas mais frontais, que são ali atrás da testa, né, o córtex pré-frontal e várias estruturas que estão por ali, são as que mais tardiamente vão amadurecer. Então, quanto mais distantes dos 34 anos, menos maduras essas estruturas estão. E quanto mais próximo dos 34 anos, mais amadurecidas. E essas estruturas, elas são responsáveis justamente pela modulação social, né, da pessoa ter a noção do que deve fazer em sociedade, do que deve fazer no convívio social. Elas são responsáveis pela visão de consequência, dela realizar que determinado ato ou determinado fato vai ter uma consequência X e ela avaliar isso, né, avaliar os riscos dela fazer determinadas coisas. Então, todas essas habilidades de análise mais minuciosa, de análise de consequência, de saber resultado do que ela faz, de ter uma visão de futuro, de se organizar e de até tomar decisões melhores, são as últimas a amadurecer. Então, por isso que os jovens, mesmo aqueles que saíram da adolescência, permanecem com essas habilidades ainda, né, meio tateando ali. Você vê que eles nem sempre tomam as decisões visando o futuro, nem sempre eles tomam as decisões de olho nas consequências do que eles vão fazer. Então isso é uma dificuldade neurobiológica. Eu já expliquei sobre isso. Agora, a gente tem que entender que esse amadurecimento neurobiológico, ele não necessariamente vai ser
a única coisa a determinar o comportamento e as decisões do indivíduo, porque nós somos muito moldados pelo ambiente que a gente vive, pelos estímulos que a gente recebe desde que nascemos. Então, o fato de ter um amadurecimento neurobiológico completo ou não vai padronizar o comportamento dos humanos. Então, você tem humanos, tem indivíduos que não estão com essas áreas do cérebro totalmente amadurecidas ainda, que são mais novos, que têm ali 20 e poucos anos, 20 anos, que tomam decisões muito mais assertivas e tomam decisões muito mais pé no chão do que pessoas que já passaram desse amadurecimento, que estão lá com seus 40, 50 anos. E o contrário também ocorre. Aí você me pergunta, por quê? Então o amadurecimento neurobiológico não interfere? Interfere. Só que, se uma pessoa tem uma criação infantilizada o tempo inteiro, ela se desenvolve num meio que trata ela de forma infantilizada e protetora e mimada mesmo, e isso ocorre em todo período de infância, período de adolescência, de juventude, tá? Por mais que ela tenha um amadurecimento neurobiológico, ela vai ter uma maior habilidade nas análises de consequência, comportamento social, porém, essas análises vão ser modeladas, vão ser moldadas naquilo que ela teve de estímulo. Então, ela vai ter melhores decisões dentro do conjunto de decisões infantilizadas. A decisão infantilizada dela aos 40 anos vai ser menos pior, menos impulsiva do que aquela com os 20 anos, mas segue infantilizada pela criação que ela teve, pelo desenvolvimento, pelos estímulos que ela recebeu. Percebe? Então, na verdade, a gente tem um somatório de ambiente, de estímulos e de amadurecimento. Por isso que não dá para determinar uma fórmula mágica, porque o cérebro humano ele é plástico. Existe a neuroplasticidade, que eu falo aqui de vez em quando, ele é capaz de se modificar, de aprender novas coisas, de ser estimulado de outra forma e com isso se desenvolver de uma outra maneira, mas isso não é uma coisa mágica. Eu não consigo fazer um exercício ou seguir uma dica hoje e mudar amanhã. Isso é todo um processo de condicionamento, de aprendizado, de novos estímulos, e que vai levar um bom tempo, e que vai exigir dedicação, e que vai exigir um aprendizado, né? Uma jornada. Então, eu não tenho como responder o que fazer para ter um amadurecimento emocional. Não tenho o que fazer, a não ser você começar a tomar atitudes e a buscar estímulos diários e frequentes que vão te levando para esse amadurecimento que você deseja, né? Para decisões mais centradas. Aí é o que eu posso te dizer, mas assim, se vocês esperam que eu dê uma dica, faça isso e semana que vem está tudo resolvido, não é assim. Quem promete isso, né? Coaches e outros profissionais que prometem soluções mágicas, exercícios facinhos de 10 minutos e que vai resolver sua vida, eu diria que eles estão te enganando, né? Você pode ter até inicialmente uma ilusão de que vai dar certo, mas não vai, porque não é assim que a nossa estrutura neurobiológica funciona. Então, assim, a gente tem que ter em mente que, enquanto pais e educadores, a criação e a forma como delimitamos os estímulos que são dados à criança, ao jovem, ao adolescente, vão determinar muito fortemente quem ele vai ser. Não apenas o amadurecimento neurobiológico, né? O amadurecimento físico. Se eu tenho uma pessoa que foi estimulada corretamente, que não foi mimada, que não foi super protegida, que se frustrou mesmo quando criança, essa pessoa vai chegar na fase madura dela com decisões muito mais assertivas, com um comportamento infinitamente mais maduro do que aquele que foi super protegido ou do que aquele que sofreu demais, além da conta. Então, tudo isso vai exigir um balanceamento. E que esse balanceamento é que será determinante para esse comportamento amadurecido, para o equilíbrio, como perguntam. A gente
precisa ter essa noção. E o que às vezes pouca gente fala, né, porque eu percebo o seguinte, até alguns profissionais evitam tocar certos assuntos porque gera polêmica, porque as pessoas não concordam, mas eu já falei, eu não estou aqui para falar o que as pessoas querem ouvir. Eu não estou aqui para falar o que as pessoas concordam. Eu estou aqui para falar o que se conhece em termos de pesquisa, o que se conhece em termos de estudo, e aí cada um aplica, aproveita ou não esse conhecimento. Uma coisa que pouca gente fala, que eu observo, é sobre o sofrimento humano. O sofrimento, a frustração, a tristeza, a angústia, ela tem o seu lado ruim sim, com toda certeza. Precisa ser cuidado para isso não ter proporções grandes. Mas são fundamentais para o desenvolvimento saudável do indivíduo. Uma pessoa que não tem contato com sofrimento, com angústia, com tristeza, com frustração, com surpresas, com pessoas que passaram a perna, essa pessoa ela vai estar muito despreparada quando ela chegar na fase madura. Ela não vai saber lidar com certas situações, ela vai ser pega de surpresa em outras situações. Então, eu diria que muito além do estímulo positivo, né? Do estímulo no sentido de incentivo, no sentido de leituras, no sentido de outras atividades que vão promover também um amadurecimento saudável, o contato com as coisas ruins também, porque vão dar uma lição fortemente assimilada pelo nosso cérebro. O nosso cérebro ele não gosta de ser enganado, ele não gosta de ser passado para trás, ele não gosta de ficar triste, ele não gosta de se sentir acuado. Então, se a gente tem contato com algo frustrante, se a gente é enganado, se a gente sofre um golpe, você pode ver que isso aí acaba com a pessoa. Mas é o tipo da coisa que faz com que o cérebro tente não repetir aquilo. Ou seja, ele aprende com aquilo. Por isso é que eu sempre falo, eu considero um erro absurdo quando profissionais, né, pais, educadores e até profissionais de psicologia e de outras áreas tentam pintar um mundo cor-de-rosa para crianças, para adolescentes, dizendo que devemos proteger, eles não devem se frustrar porque podem se traumatizar. Pera lá, não é assim não. Eles precisam sim ficar tristes, eles precisam sim se frustrar, eles precisam sim ser enganados pelos colegas, para que com isso o cérebro deles aprenda e não caia mais naquelas situações. Por mais que eu tente, entre aspas, acolhê-lo, eu tenho que fazer esse acolhimento de uma forma que eu não deixe ele mimado, que eu não deixe ele super protegido, que eu não deixe ele sem um contato com essas coisas ruins. Porque por mais que eu ensine, por mais que eu fale, ele não vai realizar e ele não vai desenvolver habilidades que evitam esses problemas se ele não passar por isso alguma vez. Então, só de me ouvir, ele não vai desenvolver essas habilidades de forma tão eficiente quanto se ele cair num golpe, se ele for ludibriado, se ele se sentir triste e se ele se sentir frustrado. Isso foi até assunto de um episódio anterior. Então, para objetivar aqui o que eu estou falando, dicas, o que fazer para amadurecer, o que fazer para ser mais equilibrado primeiro, ler bastante, aprender, ter bom senso crítico, analisar tudo que chega para você de informação, ter o hábito de raciocinar. É o primeiro ponto. Além, claro, do que eu sempre falo, ler, né, e de desenvolver outras habilidades. Né, não deixar ser super protegido. Né? Isso também é importante, porque mesmo depois de grande, muitas vezes pessoas que gostam da gente evitam que certas coisas cheguem até nós, tentam nos blindar de alguns problemas.
E aí, não, pera lá, eu vou fazer. Não, mas aí você vai... Eu vou, tá? Por quê? Para que você justamente passe por aquela experiência, para que você tenha que passar por aquilo, para que aprenda de fato. E enquanto pais e educadores, que não faça isso com as crianças. Bem, deixando aqui claro, tá? Deixar ele sofrer é importante para o aprendizado, mas até certo ponto, óbvio, eu não estou falando aqui que você vai deixar ou promover o sofrimento da criança, não é isso. Mas você não vai blindar ela de tudo. Você não deve blindar ela de uma frustração, de uma tristeza. E quando ocorre essa frustração e essa tristeza, não é que você tenha que sumir do mapa. Você tem que mostrar para ela, olha, em caso de necessidade, precisando, eu estou aqui, eu posso te aconselhar, eu posso conversar contigo, mas daí a blindar ela, não. Né? Então você tem que se mostrar presente, você tem que se mostrar acessível para o caso de ajuda, mas não fazer disso uma superproteção. Esse é o grande problema que eu vejo. E, lógico, estar ali observando uma criança muito nova. Se o que ela está passando está chegando num ponto muito exagerado, aí sim intervir. Mas deixar ela passar, sim, pela situação. O que muitas vezes ocorre é que os pais até entendem isso que eu estou falando, né? Mas a noção deles do que é tolerável ou não, do que é limite ou não, acaba sendo muito baixa, né? Qualquer coisinha não, aí já está demais para ele. Quando na verdade não, tá? Então, os pais também precisam ter esse trabalho de realizar, bom, até que ponto a tristeza vai ser boa para ele, até que ponto eu tenho que intervir para isso não ficar mais grave. Então, se não consegue identificar isso adequadamente, busque um profissional que possa orientá-lo e tal, mas sempre com essa visão, né? Não, ele ficou um pouquinho triste, aí eu dou 2 minutinhos e intervenho para dar um presente, para mudar esse quadro. Não vai rolar. Né? Ele vai crescer mimado, ele vai crescer sem habilidades e sem amadurecimento suficiente para lidar com as suas frustrações e com seus problemas. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Nos visite nas redes sociais, curta nossas páginas, TikTok, Instagram, Facebook. Basta buscar neurociência.af. Quer escrever com críticas, dúvidas, elogios, sugestões? Basta mandar e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E não deixe de compartilhar esse canal e os episódios que você gosta com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Isso vai nos ajudar a manter o projeto. Te aguardo semana que vem com mais um episódio. Até lá!